Esta aula é para falar sobre os formulários HTML. Então, antes de começar a detalhar os elementos dos formulários HTML, eu queria voltar com vocês, por exemplo, da aula passada, onde a gente viu algumas páginas, né, para acessar o perfil e algumas informações de uma pessoa. A gente vai usar esse exemplo como base para falar dos elementos para essa aula atual. Então, a gente viu lá, criou uma página index.html que inicialmente apresenta um link, né, para uma segunda página que é a login. Essa página login deveria apresentar algum tipo de informação que submeteria para alguma parte do sistema e caso o login estivesse correto, ela deveria fazer o quê? Ela deveria redirecionar para a página welcome.html, que foi essa que a gente viu na aula passada. E aí hoje, para que a gente possa trabalhar legal com formulários e os dados que os formulários vão apresentar, a gente vai começar adicionando algumas informações que não existiam nessa página, né? Então a gente viu, por exemplo, que o usuário lá tem um apelido, tem um primeiro nome, tem um último nome e tem o nome do meio, né? Que é o nome completo, Felipe Ribeiro Duarte, tem um e-mail, né? E tem um conjunto de aulas aqui que ele quer assistir. Então a gente vai agora adicionar algumas informações, como por exemplo, qual é o sexo, né? E também se o usuário tem algum tipo de posse, né? Então eu queria apresentar nessa tela algumas informações a mais para que depois a gente possa criar uma tela, né, de edição de perfil em que essas coisas sejam representadas como elementos de um formulário. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, um campo sexo, por exemplo. Lembrando que todo TH é uma coluna, né? Primeira linha, célula 0, né? Ou coluna nome, segunda coluna e-mail, terceiro e-mail, terceira coluna sexo, e a quarta coluna a gente vai colocar lá as posses. Lembrando que isso aqui não dá nenhum tipo de erro, apesar de na segunda linha ela não ter 4 colunas. O que vai apresentar é que a tela vai ficar feia. Bom, então aqui vamos colocar, por exemplo, né, o sexo é masculino e aqui, por exemplo, que lembrando que é sempre bom, né, trocar acentuação. Então vou colocar aqui, ó, Yakut. O agora acho que é o Yakut. E vamos ver como é que fica essa pequena alteração inicial. Então vou mostrar aqui para vocês no Eclipse o que eu fiz, ó. Coloquei duas colunas, sexo e posse. E aqui adicionei na minha linha de exemplo, sexo M, né? E que tem um veículo e um automóvel. Vamos ver como é que vai ficar isso lá no nosso navegador. Então viram que apareceu aqui, ó, a sexo, né? E as posses que são os veículos e automóveis. Beleza. Então, a partir de agora, né, o cara tem um nome, tem um e-mail, um sexo, um veículo, um automóvel, tem um apelido. E aí a gente pode falar um pouco melhor sobre o que é um formulário. Observem que a partir do momento em que você entra na página de login, aqui deveria apresentar campos, né? Elementos HTML que me permitissem escrever o meu login e a minha senha. E a gente vai fazer isso usando o quê? Usando os formulários HTML. Então, os formulários HTML são utilizados
para passar as informações do navegador para o servidor. Eles são delimitados pela tag form/form, aonde uma página HTML, né, um body ou parte da página HTML podem apresentar mais de um formulário, tá certo? Então, posso ter submissões de formulários diferentes para locais diferentes na mesma página. E ele vai apresentar diversas tags de elementos, né, que a gente chama de inputs ou elementos dos diferentes tipos de dados de entrada. Então, antes de a gente falar das entradas, vamos entender mais ou menos como é que um formulário funciona. Um formulário é algo que envia as informações dos inputs para uma página via HTTP. Então, a página que a gente está enviando, né, que pode ser um link para um servlet ou alguma entidade que processa a informação, vai ser representada no atributo action. Action é o link para onde os dados vão ser enviados, né? Index.html, login.html, verifica login. Alguma coisa. E um outro elemento interessante do formulário é o que a gente chama de método. Então, aqui na prática, um método está relacionado à forma como ele vai fazer a submissão dentro do protocolo HTTP. Então, colocando get, post, put, está valendo, né? Não inventa de colocar outra coisa, porque no propósito nesse curso a gente não passa disso, tá bom, pessoal? Então, método get, a gente vai fazer uma requisição HTTP via get. O que significa isso? Todas as informações do formulário vão ser traduzidas para o URL que o navegador apresenta, então elas vão ficar visíveis, né? E a requisição no tipo post incorpora os dados do formulário, isso é, os campos e os seus valores, dentro do protocolo HTTP e não é visível. Lembrando que um endereço, né, de página tem 255 caracteres, então se você tem muito campo no seu formulário, pode ser que você não consiga fazer isso via GET, tá certo? Então vamos fazer esse primeiro exemplo. Aqui a gente coloca lá um form, eu vou trabalhar com a tela de login, tá bom? Porque fica mais fácil por enquanto, daqui a pouco a gente faz outra tela. Então, vamos lá, vamos para o Eclipse, entrando na tela de login, aqui, né? Está vazia. Só para facilitar, já vou copiar um HTMLzinho pronto, tá bom? Mas não tem nada demais. Vou mostrar para vocês aqui. Document type, né? Aqui, ó. Efetue o autentique-se. Pronto. E aí, como eu falei para vocês, ó, tag form. Opa, coloquei dentro do head, né? Melhor colocar dentro do body, dentro do corpo. E aqui, ó, action method. Aqui eu vou colocar como método get. E aqui, por exemplo, como a gente está fazendo página estática, a gente vai para o welcome.html. Lembrando que a gente ainda não aprendeu a fazer conteúdo dinâmico. Então aqui é só um fluxo de tela básico para mostrar as páginas uma passando para a outra. Certo? Então aqui quando você fizer esse form, ao submeter esse formulário, ele vai enviar essas informações por GET para o welcome.html. Se vocês forem ver os slides de exemplo, né,
tem lá, por exemplo, digite o seu nome. Então, vou colocar aqui, por enquanto, né? Mas para a gente é o seu nome de usuário. Certo? E aí a gente vai usar dois elementos que daqui a pouquinho eu vou falar. Então, só para que vocês vejam as coisas acontecendo, a maioria dos elementos que a gente trabalha no HTML são os elementos do tipo input. É uma outra tag que não abre e fecha, tá bom? Então aqui, ó, quando a gente faz um input de tipo text, é um campinho de texto para você digitar, tá bom? E input type submit é um botão que vai fazer uma submissão do seu formulário HTML via HTTP para o welcome.html. Então aqui value é para você dar um nome ao botão. Por enquanto, para o submit é para isso que serve. E se você colocar um value no text, ele já vai vir preenchido com alguma coisa. Então, para que vocês vejam. Beleza. Então, agora eu já tenho alguma coisa para brincar na minha página de login. Lembrando que o botão de input vai ficar do lado, de submit vai ficar do lado do texto, porque quebra de linha não funciona numa página HTML, só fica apresentada no seu código fonte. Então, rapidamente, atualizando a página agora, ó. Certo? Ficou um pouquinho ruim aqui de novo, porque esse modo de edição do Chrome, ele inverte as cores, mas aqui é um campinho de texto, né? Digite o seu usuário, devo ter digitado alguma coisa errada. Aqui nesse campinho de texto eu posso colocar, por exemplo, eu sou eu, @gmail. É um campinho de texto. Ele tem um espaço delimitado, tá vendo? E aqui tem um botão escrito enviar, que ao submeter, olha o que ele fez. Ele fez uma requisição para a página welcome, como foi esperado. Observa que apareceu uma interrogação aqui. Essa interrogação é porque a gente fez um método get para essa página. Então, ele teria que transformar os campos que estão nesse formulário, que é esse cara e o botão, em elementos para sua URL. O problema é que a gente não deu um nome para o input, está vendo aqui? Se a gente não deu um nome, não tem como ele fazer esse tipo de coisa. Então aqui, ó, a gente faz assim, ó. Deixa eu mostrar isso para vocês. Eu falei e não mostrei de novo. Então, olha aqui. Se vocês forem notar, a gente não deu um nome. Estão vendo? Para o input. Agora, então, a gente vai criar esse nome. Então, por exemplo, name. Então, login em letra minúscula. Value, digite aqui. Eu vou tirar esse value aqui, só para não ficar um negócio estranho lá. Voltando para o navegador. Atualizando. Aqui está a caixinha, né? Ó. Eu
Sou eu. Enviar. Olha o que aconteceu. O nome do campo e o valor que eu digitei, tá certo? Então, esse é o básico do formulário HTML. E aí, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre os elementos de entrada. A gente viu o input type text, agora a gente vai ver o input type password. Qual é a diferença? O input type password, ele é um campo de texto igual ao input type text, mas quando você preenche alguma coisa, quando você digita uma letra, ele vai ecoar na tela um caractere asterisco, ele vai esconder a sua senha e não vai apresentar no navegador. Então vamos dar uma olhadinha nisso bem rapidamente. Então aqui é Eclipse. Para facilitar a vida da gente, eu vou colocar isso aqui em parágrafos. Precisaria colocar em parágrafos? Não, eu poderia colocar uma quebra de linha. Mas só para ficar um pouco mais separadinho. Então, como eu disse, a gente tem que colocar aqui input type password. Lembrando que se eu quero guardar isso e enviar para o servidor, tem que dar um nome, tá certo? E a partir daí, ele vai preencher. E depois tem lá o nosso botão enviar embaixo. Então vamos voltar lá para o navegador. Autenticação, digite seu nome de usuário. O meu nome de usuário. Digite a sua senha. Observa, digitei, ó, apareceu a letrinha. Agora, ó, apareceram asteriscos, estão vendo? Isso significa que ele vai criptografar minha senha? Não, pelo contrário. Olhem o que vai acontecer quando eu fizer a submissão por GET. Estão vendo aqui, ó, login do Arte Felipe e a senha apareceu lá na URL da coisa. Então só tome esse cuidado. O campo password ele simplesmente esconde os caracteres da tela, mas essa senha não é criptografada. No caso em que você faz a submissão para o GET, os campos aparecem na URL e se você fizer por post, apesar desses campos não aparecerem na URL, qualquer um que esteja monitorando o tráfego da sua rede ou simplesmente olhando os protocolos HTTP que estejam passando vão ter o acesso ao valor da sua senha, né? Então, cuidado, porque isso não significa criptografia. Beleza. Então, a gente já viu agora o segundo, na verdade, o terceiro elemento HTML, que é o password, né? Radio buttons. O que é um radio button? Radio button é um elemento em que você define o mesmo nome para opções diferentes que esse valor pode assumir, que esse nome pode assumir. Então, por exemplo, aqui ó, eu só tenho uma opção, apesar de ter dois valores, tá bom? Eu posso escolher esse valor ou esse valor. Então, se eu clicar na bolinha, ele vai selecionar uma e vai desselecionar a outra, desde que os campos radio tenham o mesmo nome. Se tiverem nomes diferentes, ele vai selecionar as duas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui. Colocar lá para a gente ver isso acontecendo. Como é que a gente vai fazer?
Agora, como eu preciso guardar essas informações, ou melhor, como a gente precisa começar a brincar de forma diferente, eu vou usar a página Edit Profile, tá bom? Então é como se eu falasse assim: agora eu vou ter uma página em que eu quero alterar as informações que apareciam naquela tela, como o apelido, input, Então aqui vou explicar para vocês o que eu escrevi. Ó. Eu criei input type text de nome, input type text de sobrenome e input type text de último nome. Se vocês forem notar, eles vão ficar na mesma linha, tá bom? Depois eu vou ter lá opções de sexo a escolher. Então aqui vou apresentar um apelido, né? Vou colocar aqui um horizontal rule só para não ficar muito confuso. Primeiro nome, sobrenome e último nome, tá bom? Depois a gente coloca o sexo. E aí a gente vai colocar outras informações conforme a gente for avançando nos elementos HTML. Vamos ver como é que essa página ficou?
Então tá aqui, ó, apelido. De novo, era para aparecer uma caixinha aqui, tá bom? Não apareceu por causa do meu Eclipse, ó, outra caixinha aqui e outra caixinha aqui. Sexo, ó, ou masculino, ou feminino, ou não informado. Esse é o Radio Button. Coloquei o mesmo nome nos elementos, vou escolher um dos valores, tá bom? Então, vamos seguir. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o elemento de checkbox. Qual é a ideia desse elemento? A ideia desse elemento é que a gente consiga escolher mais de um valor para o mesmo nome. Então, observa, nesse exemplo aqui, ele está declarando quais são as coisas que ele tem. Então, ele vai poder escolher o imóvel, ou ele vai poder escolher o veículo, ele vai poder escolher os dois. Se tivesse mais uma opção, ele ia poder marcar também ou não. Então, agora, vamos ver como é que isso daí ficaria dentro do nosso pequeno exemplo lá no Eclipse. Então, cheguei aqui no Eclipse, né? De novo, ó, rule. Então aqui, ele está declarando que ou possui um imóvel ou possui um veículo. Voltando lá no navegador, só para vocês verem. Então, observa aqui, ó, de novo, uma opção. Posso escolher imóvel, posso escolher o veículo, posso só escolher o veículo. Se eu tivesse outra caixinha, eu poderia marcar ou não.